Você já imaginou que aquele sonho de viajar para a Europa, do nada, pode virar um pesadelo a partir do momento que você perceber que não fez as suas malas da maneira que tinha que ter feito? Pois é, isso já aconteceu comigo e eu não quero que aconteça com você também. Eu sou o Everton, isso aqui é meu canal Pra Onde Ir Agora, e nesse vídeo eu vou cobrir com você os principais erros que as pessoas cometem ao arrumar as malas para fazer uma Eurotrip. Bora! Então, para garantir que você tenha uma Eurotrip de sucesso, eu vou focar nesse vídeo nas coisas que você não deve fazer. Como, por exemplo, que mala você não deve levar, o que você não deve vestir e, por último, e mais importante, o que não esquecer. Olha, e o primeiro erro, e o que eu julgo mais crucial para você garantir que a viagem não vai virar um pesadelo, é você escolher a mala certa. E escolher a mala certa envolve você aprender a se desprender daquela necessidade de você carregar aquele malão de 20, 23 quilos. Sim, confie em mim, você não precisa de uma mala gigante só porque você está indo visitar a Europa. E quando eu falo isso, eu falo com mulheres também, tá bom? Dá muito bem para você se adaptar com uma mala pequena de 10 quilos, que vai ser muito mais prática para você, mais uma mochila. Algumas pessoas conseguem se virar só com a mochila e eu vou chegar nessa parte aí. Essas malas pequenas, elas têm que seguir um padrão, principalmente o padrão daquelas companhias low cost que operam na Europa. Então é muito importante você dar uma pesquisada e ver exatamente qual que é o padrão que todas seguem. A grande maioria delas vai seguir o mesmo. Geralmente é através dessas unidades aqui, que não são medidas em centímetro, que eles vão colocar o padrão, mas uma vai variar um pouco da outra. Geralmente são aquelas malas que comportam de 7 a 12 quilos. A de 10 quilos é a mais garantida que você vai conseguir levar. Mas cuidado, que geralmente por causa das rodinhas, muita mala de 10 quilos também não entra no bagageiro de cima. Agora, é muito mais fácil você aprender a se adaptar com uma mala menor do que você ter que pagar a taxa de bagagem de uma mala de bagagem de porão, você ter que ficar carregando aquele malão para cima e para baixo, porque isso vai dobrar o custo da sua viagem em todos os aspectos. Não dá para você sair, gente, pegando trem, metrô, ônibus, essas coisas assim, carregando aqueles malões numa viagem inteira. Se for um destino só, algum picado, até que você consegue. Eu já fiz várias vezes, inclusive, e já mostrei aqui no canal eu fazendo. Tem muito vídeo aqui que eu ensino como sair do aeroporto e ir até o centro de tal cidade e eu tô carregando uma malona grandona. Mas isso é pro primeiro destino, gente, não se iludam. Nos próximos eu sempre vou pegar um transfer, sempre vou pegar um Uber e isso envolve dinheiro. Então para pensar, coloca na ponta do lápis e vê se todo esse dinheiro não pode fazer com que a sua experiência de viagem possa ser muito melhor no destino do que você carregar aquele monte de coisa que você não vai nem usar. Uma dica é você aprender a lidar com as mochilas. E eu não tô falando para você virar um mochileiro. Eu jamais serei um mochileiro. Não tenho absolutamente nada contra. Tenho muitos amigos que são mochileiros, inclusive, mas não é o meu estilo de viajante. Eu não sou um mochileiro. Eu já tentei, mas eu não consigo. Porém, eu não consigo viajar sem uma mochila. E uma mochila boa, uma mochila que tenha compartimentos, uma mochila que seja segura, uma mochila que seja prática. Tem várias marcas que vocês vão encontrar com muita facilidade aqui no Brasil que vão atender a necessidade e vão seguir os padrões aí, como a Delter, a Targus, a melhor que tem, que aí é um investimento um pouco maior, mas assim, gente, ela vai atender em absolutamente tudo, é a Osprey. Eu tô colocando um link de algumas que eu conheço e eu sei que vocês vão poder carregar elas na parte do bagageiro de dentro do avião, sem problema nenhum, inclusive como uma bagagem de mão adicional, como aquele item de mão, você carregando a mochila mais a malinha, tranquilamente. Então pesquisa aqui, olha nesse link e vê se alguma faz sentido para você. Para muita gente, inclusive, essa malinha de carrinho já se torna desnecessária quando a mochila ela atende 100%. Como eu disse, não é o meu caso, mas pode ser que para você comece a atender. Ela tem que ter compartimentos legais, ela tem que ser fácil para você pegar as suas coisas e ela tem que ser segura. Segura por quê? Na Europa tem bastante pickpocket e se você for sair para cima e para baixo, principalmente se você não estiver no hotel ainda ou não estiver mais no hotel, mas ainda tiver tempo para passear e quiser carregar a sua mochila porque está com todas as suas coisas, você não tem que ficar preocupado se alguém está enfiando a mão na sua mochila. E a Osprey, ela é a melhor justamente por isso, porque ela é totalmente segura
eu garanto. E garanto na condição de quem não tá sendo patrocinado em absolutamente nada nesse vídeo, tá bom, gente? Só como usuário mesmo. Pode ficar sossegado, confere lá que você vai ver que é sucesso. E por que que eu tô dando essa alternativa de você também considerar, caso seja o seu estilo, se livrar da malinha de rodinha? Porque muitas cidades da Europa, gente, não tem nem calçada, elas são todas de pedra. É um perrengue danado você sair carregando. Eu vivi isso em uma viagem recente que eu fui para Edimburgo. Edimburgo é pedra sobre pedra, a cidade inteirinha. E eu fui de trem do aeroporto até o centro da cidade, mas eu tive que andar mais ou menos 1,5 km carregando aquela malinha que eu achei que ia ser tranquilo, mas ela estava cheia. Então eu tive que carregar subida e descida, sacolejando, pulando, fiquei inclusive com medo de quebrar as rodinhas, aí chegou um ponto que eu comecei a carregar ela mesmo, ou seja, já veio a dor no ombro e eu fiquei pensando, putz, se eu tivesse com uma mochila agora, nesse momento eu não ia estar passando por esse perrengue. E realmente, eu tava com a mochila, só que eu tava com a mochila e com a malinha. Só que é óbvio que eu precisava, era uma viagem de 16 dias, e é isso que você tem que colocar na ponta do lápis também. Não vai ser radical logo de começo, porque senão você, no meio da viagem, vai pedir arrego, vai comprar um malão e vai sair pagando taxa de despacho de bagagem uma atrás da outra, porque realmente não se programou. Essa não é a minha intenção. A minha intenção aqui é fazer com que você se programe de verdade, para que você não passe por esse perrengue, para que o seu sonho não vire um pesadelo. Mas se você, como eu, não abre mão de uma mochila e uma malinha, qual é a malinha de carrinho que você tem que escolher? Bom, a minha dica para você são as malas da Travelux. Eu tenho usado a minha nas minhas 3 últimas viagens para a Europa e tem sido sucesso. Ela voltou intacta, sem nenhum arranhão e o melhor de tudo, se você comprar essa mala no portal das malas, colocando o cupom Pra Onde Ir Agora, tem um link aqui, não se preocupa, você não vai se perder. Só não esquece o cupom, você vai ter um descontão aí para poder aproveitar e experimentar. Depois você volta aqui e me fala se ela tá valendo ou não a pena. As malas que eu tenho da Travelux são lindas, já consegui ficar numa viagem de um mês inteirinho só usando essa mala e uma mochila pequena. E para mochila pequena, o que que você tem que considerar? Uma que tenha compartimentos para você colocar notebook, caso você vá levar, certo? Seus documentos, para que eles fiquem em um lugar com segurança e o mais importante de tudo, pesquisa se aquela mochila, quando ela estiver cheia, e você vai saber quando ela vai estar cheia ou não, coloca bastante coisa nela e você vai entender quando ela está estufada ou não, se ela estiver cheia, ela ainda assim é prática para você pegar as coisas e principalmente se ela vai caber no compartimento de baixo da poltrona do avião. Porque a grande maioria das companhias aéreas da Europa não admitem que você coloque mochila na parte de cima. Com tudo isso coberto, tudo isso entendido, principalmente que para você fazer um mochilão, você não de fato precisa de uma mochila para viajar para a Europa, vamos para o que mais interessa, que é o que colocar na nossa mala para viajar para a Europa e como não errar. Primeira coisa, que é o mais óbvio, coloque roupas leves. E se por acaso você estiver viajando no inverno, ainda assim tem um truque para que você não necessite da malona de 20 a 23 quilos. Leva um casaco grande, roupas leves, roupas que dá pra gente combinar uma com a outra facilmente e principalmente um conjunto de roupa térmica. É, exatamente, aqueles que dá pra usar até em academia para fazer exercício, funciona demais, galera, principalmente em lugares que fazem temperaturas abaixo de zero. É mágico, depois que eu descobri isso, vida mudou. Geralmente quando você vai pra Europa, você percebe que as pessoas são muito estilosas, elas são muito fashion, e você não vai querer ficar parecendo um mulambento no meio dos europeus, né? Eu jamais quis, não é a intenção aqui. Então, você tem como colocar algumas roupas legais sim dentro da sua mala, contanto que você tenha um plano para o número de dias e não se apegue muito à questão de jamais vou repetir nenhuma peça. Monte looks com várias peças iguais. Faça esse plano de looks. E além dessas roupas serem leves, vai ser muito interessante se você conseguir encontrar no seu guarda-roupa algumas que não são daquelas que amassam muito fácil, sabe? Sobre sapatos, mulheres, tentem evitar ao máximo os saltos, principalmente se vocês estão indo para cidades mais rústicas aí da Europa, porque não vai fazer o menor sentido vocês ficarem usando isso. E os homens, tentem evitar aquelas botas, aqueles coturnos, aquelas coisas pesadas. Para todo mundo, o que eu falo,
Gente, evitem ao máximo assim, porque aí realmente é o cúmulo do cafona, na minha opinião, sandália com meia, ou aquelas calças que tem zíper e viram bermuda, essas coisas assim, gente, pelo amor de Deus, vocês estão indo pra Europa, né? Eu não sei nem aonde que dá pra usar um negócio desse assim. Sobre os calçados, galera, no máximo dois, um branco e um preto, e o mais leve que você tiver e principalmente confortável. Não precisa ser um tênis de atletismo, não precisa ser um tênis de academia, mas ele precisa ser confortável. Sua bolsa, você não vai deixar de montar uma necessaire com seu kit básico. Escova de dente, pasta de dente, remédio se você precisar, todas essas coisas. E se por acaso em algum momento da viagem você precisar despachar a sua mala, mesmo que ela de mão, garanta que essa necessaire esteja sempre na sua mochila, que não vai ser despachada, porque você não sabe se isso vai ser extraviado e você vai precisar desse remédio, principalmente se a gente estiver falando de algum remédio de uso contínuo. O casaco você coloca dentro da mochila, envolvendo as outras coisas que você vai levar e vai ser sucesso, gente. Não leva mais do que um, dois casacos, principalmente se você gosta daqueles casacos grandões, bem chiquetosos e tal. Você não precisa não levar eles. Que se você me acompanha minhas viagens, você vê que eu levo. Mas você também tem que entender que não dá para levar todos que tem no guarda-roupa. Outra coisa para você montar a sua mala, que é fundamental, e eu sempre faço, é começar a montar a mala no mínimo com uma semana de antecedência. Uma semana de antecedência da viagem. E isso não é ataque, não é faniquito, não é ansiedade, não é nada. É único e exclusivamente para que você tenha uma semana para pensar e repensar se aquilo que está lá dentro você realmente precisa ou se de fato não está faltando alguma coisa que dá até para você substituir com o que você já colocou ali, certo? Porque todas as vezes que eu montei as minhas malas com 2 ou 1 dia antes da viagem, foram as vezes que eu tive que comprar várias coisas no destino. E acredite em mim, não vale a pena, gente. Se você vai fazer compra, faça compras porque você quer fazer compras e não porque no meio da viagem você está necessitando de alguma coisa, porque isso vai afetar o seu plano de viagem. Você vai no meio do seu roteiro ter que parar para ficar andando em loja sem ter se programado para isso. E isso vai custar o quê? Você não visitar alguns lugares porque ficou um tempo em loja, porque não se programou. É um efeito dominó. Ou seja, uma semana antes, começa a arrumar sua mala, vai ser sucesso, eu prometo pra vocês. Outra coisa, não deixa de colocar itens básicos, que assim, a começar por passaporte, eu acho que eu nem precisava falar disso, mas eu já vi muita gente chegar em aeroporto e ter que voltar, porque na hora de fazer o check-in não tinha passaporte pra fazer. E assim, certamente deve ter perdido o voo, inclusive, não é? Então assim, não esquece seu passaporte, não esquece de você planejar o número de roupas de baixo que você vai levar. Meia é o único que eu não te aconselho levar uma por dia de viagem. No meu caso, que eu uso cueca, eu levo uma por dia, isso aí é sagrado, não tem discussão. Agora, meia, eu lavo tranquilamente se acabar no meio da minha viagem, no banheiro do hotel e seco com secador, vida que segue. Se por acaso vocês forem levar um vestido, enfim, para uma ocasião especial da viagem, leva o mais leve que você tem. Eu sei que você tem, vocês são criativas. Outra coisa muito importante para você se preparar, que vai ser um dos próximos vídeos aqui na nossa viagem para a Europa, são os aplicativos que você tem que baixar para garantir que você vai estar coberto em absolutamente todos os tipos de informações. Nem todos os lugares na Europa que você vai, galera, as pessoas falam inglês. Às vezes elas até falam em alguns, mas elas não são receptivas caso elas falem. E você ter que sair descobrindo palavras daquele idioma das pessoas não costuma ser uma tarefa fácil. Outra coisa são os guias de viagem. Isso aí, gente, alguém aí ainda carrega guia de viagem? Alguém aí ainda carrega aqueles mapas gigantes para poder viajar? Faça as suas pesquisas, faça todo o seu plano, todo o seu roteiro com antecedência. Monta uma planilhinha, monta um dia a dia ali que fique fácil para você acessar pelo seu celular e dá tudo certo. Pesquise em blogs, pesquisa em contas de Instagram, pesquise em canais do YouTube de viagem, como esse daqui que vocês estão agora, por exemplo, não é? E aí, seja feliz e viaje para a Europa sem a preocupação de ficar carregando coisas que você às vezes nem vai precisar. Esse aqui era o meu intuito nesse vídeo e eu espero ter ajudado vocês. Se gostaram dele, dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Alternado a esses vídeos, vocês vão ver vídeos das viagens que eu tenho feito, avaliações de voo, vídeos de destino mesmo, que são completos roteiros de destino para vocês poderem se inspirar ou então montar a sua viagem baseado no que eu vivi, e eu espero estar ajudando vocês com esse canal. Fico por aqui, mas antes aquela pergunta que vocês já sabem. Fala pra mim, pra onde você vai agora?